Olá pessoal, boa tarde. Estamos dando início aqui à nossa aula de Cálculo 1. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre limites no infinito e também limites infinitos, ok? Dentro desse conteúdo também tem um conteúdo de assíntotas, mas o objetivo maior não vai ser a parte de assíntotas, e sim de limites infinitos e no infinito. Então vamos estar dando início aqui agora. Então, para aqueles que tiverem acesso à apostila, no caso nossos alunos, na apostila, na página 53, nós iniciamos o conteúdo de limites infinitos. Essa apostila que eu escrevi, está escrito aqui, né? Caro aluno, dizemos que x tende ao infinito, ou x tende a mais infinito, e representamos dessa forma aqui, ó. X tende a esse símbolo, que é o símbolo de infinito, ou simplesmente x tende a mais infinito, e podemos supor x tão grande quanto desejarmos. Então, vale salientar que o símbolo, este símbolo aqui, não representa o número real, mas apenas o comportamento da variável x, que cresce ilimitadamente, ok? Uma outra forma da gente ver essa questão de x tender a mais infinito é a seguinte. Imagina que você considera aqui na reta dos números reais, e aqui você tem a origem, o número zero, e m é um número real qualquer. Então, nós podemos dizer que x tende a mais infinito, e representamos dessa maneira, se e somente se x é maior do que m, isso para todo m pertencente aos reais. Ou seja, para qualquer que seja um m pertencente aos reais, x é maior do que m. Ok? Então, x tende a mais infinito representa que você pode supor x tão grande quanto você desejar. Para isso, basta você fixar um valor m, tipo m igual a 1 milhão, x é maior do que 1 milhão. Se você fixar m igual a 1 bilhão, x é maior do que 1 bilhão. Então, não importa qual seja o valor que você fixou m, x é maior do que este valor. Ok? Então, essa é a ideia de x tender para mais infinito. Analogamente, nós poderíamos dizer que x tende a menos infinito se tivermos o comportamento dessa forma aqui. Ó. Vou colocar aqui a reta real. Então, imagina que a gente fixou aqui o número real é 0. E aqui eu vou chamar um valor L, ou M também. M1. Para não confundir com esse M, eu vou chamar outro valor. Um valor N. N parece natural, né? Chama M. M bar. Pronto, M bar. Então, eu digo que x tende a menos infinito, x tende a menos infinito, se e somente se, fixado qualquer m barra pertencente aos reais, o x é menor do que m barra. Ou seja, x é menor do que m barra. Deixa eu me ajeitar aqui esse m barra. Vamos colocar aqui m barra. Isso aqui para todo m barra pertencente aos reais. Então, não importa qual seja o número que você fixa, o x é menor do que esse número. Então, x está tendendo a menos infinito. Ok. Então, só mais uma vez, esse infinito e menos infinito não é um número, apenas representa o comportamento de x, que está crescendo limitadamente. Você pode supor x tão grande quanto você desejar. Ou, nesse caso aqui, tão pequeno quanto você desejar. Agora nós temos essa definição 2.9, dizemos que o número real L, o número L é o limite de f de x quando x tende a um infinito, tipo mais infinito, e representamos dessa forma aqui, ó, o limite de f de x quando x tende a mais infinito é L, se à medida que os valores atribuídos a x vão aumentando, os valores representados ou correspondentes a f de x vão se aproximando de L. Ok? Então, imagina que você tenha aqui, deixa eu abrir aqui um GeoGebra, por exemplo. Então, estamos abrindo aqui, imagina que você tem a função do tipo f de x igual a 1 mais x
dividido por x. Isso aqui dividido por x. Pronto. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, a reta y igual a 1. Y igual a 1. Ótimo. Então, note que a função f de x está representada aqui por essa linha verde. À medida que x vai crescendo ilimitadamente, ou seja, quanto maior o valor de x, o valor correspondente a f de x, que vai estar sobre esse gráfico, vai se aproximando dessa reta preta, que é a reta y igual a 1. Observe que ela nunca vai tocar na reta, ela nunca deve tocar nessa reta. Deixa eu dar um zoom aqui. Quando você aproxima, você vê que existe uma distância entre o f de x e a reta. Se você diminuir o zoom, parece que ela está tocando, né? Mas ela não está tocando, ela está se aproximando, ok? E quanto maior o valor de x, mais próximo estará o valor de f de x da reta. Como, por exemplo, nesse caso aqui, ó, parece até que já está tocando, né? Mas se você considerar um zoom aqui, ó, você vai ver que ele não está tocando. Existe uma distância ainda. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Diminuir um pouquinho mais o zoom. Então, se nós colocarmos aqui um ponto, por exemplo, sobre esta curva, à medida que esse ponto vai avançando, eu estou fazendo o valor de x aumentar. Quanto maior o valor de x, mais o valor de f de x vai se aproximando da reta 1. Então, aqui você está vendo o valor de x e aqui é o valor de f de x. Quanto mais o x aumenta, mais esse f de x aqui, ó, ele vai se aproximando de 1. Pode observar. Para x igual a 11, o valor de f de x já é 1,08. Agora vamos aumentar mais o valor de x. Para x igual a 20, aqui, ó, x igual a 20, o valor de f de x já é 1,05. Era 1,08, já é 1,05. Então, vamos colocar para x igual a 30. 1,03. Okay? Quanto maior o valor de x, mais o f de x vai se aproximando de 1. Aqui para x igual a 40, ainda ficou em 1,03. Porque esse crescimento vai ficando mais suave. Para x igual a 60, ok, ó, o f de x já é 1,02. Então, quanto maior o valor de x, mais o f de x vai ficar próximo de 1. Ok? Então, não sei se deu para vocês entenderem, mas é isso que está acontecendo aqui com o gráfico. Quando a gente tira o zoom, parece que o f de x já é 1, mas não é, está bem próximo. Então, o que a gente pode afirmar neste caso é o seguinte. Deixa eu duplicar aqui. Neste caso, nós podemos afirmar que o limite de 1 mais x sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a 1. Okay? O limite dessa expressão aqui, quando x cresce ilimitadamente, é igual a 1. Ok, pessoal? Deu para vocês entenderem aí, quem está acompanhando pelo Meet? Pronto. Agora, imagine que você está com a seguinte situação. Deixa eu duplicar aqui esse slide e vamos imaginar que você está querendo calcular este limite. É o limite de, vamos colocar aqui, 1 mais x
mais x ao quadrado dividido por 2 menos x mais 3x ao quadrado. E você quer calcular o valor deste limite quando x vai para mais infinito. A pergunta é, quando x cresce ilimitadamente, será que essa expressão se aproxima de algum valor fixo? Então, vamos voltar aqui para a nossa apostila e vamos ver o que é que o nosso material nos diz. Então, nós temos um exemplo aqui, que é esse exemplo 2,31, que ele diz que o limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, é zero. Ou seja, o limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, é zero. A gente poderia comprovar isso facilmente aqui no GeoGebra. Então, vamos colocar aqui uma função. A função é 1 sobre x. Pronto. 1 sobre x. Vamos dar um zoom aqui para melhorar. Esse é o gráfico de 1 sobre x, esse gráfico vermelho. Então, quando x cresce ilimitadamente, o valor de 1 sobre x vai se aproximando da reta y igual a zero. A reta y igual a zero é esta reta aqui. Y igual a zero. Vou mudar a cor dela, vou colocar verde. Pronto, é o eixo do x aqui é quando o x é zero, então y é igual a zero. Então, observe que quanto maior o valor de x, mais o valor de f de x vai se aproximando de zero. Vamos colocar aqui, por exemplo, um ponto. Quando esse x vai aumentando, observe que aqui está o x é 4,7 agora. Quanto mais o valor de x aumenta, mais o valor de f de x, no caso aqui é h de x, que é 1 sobre x, vai se aproximando de zero. Estou aumentando o x igual a 12 agora. O h de x, que é 1 sobre x, já é 0,08. E assim sucessivamente. Quanto mais você aumenta o valor de x, mais o valor de 1 sobre x vai se aproximando de zero. Ok? Então, que já estava dizendo aqui no exercício, é que o limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, é zero. Uma outra forma de você visualizar isso é através de uma tabela, onde aqui você atribui os valores para x, e aqui você vai ter os valores correspondentes a 1 sobre x. Então, quando x é 10, 1 sobre x é 0,1. Quando x é 100, o valor de 1 sobre x é 1 sobre 100, que é 0,01. Ou seja, está mais próximo de zero ainda. Se x é, aqui, por exemplo, 10.000, o valor de 1 sobre x é 0,0001. Ou seja, quanto maior o valor de x, mais próximo de zero fica o valor de 1 sobre x. Ok? Então, existe uma forma teórica de provar isso, essa afirmação, mas aqui, como a gente está interessado em cálculo de limites, nós estamos interessados apenas em os resultados, né? Em fazer o cálculo sem usar uma forma muito formal. Eu não estou querendo provar que o limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, é zero. Só apenas calcular, ok? E essa forma intuitiva aqui, ela já é muito boa para a gente. Ok, e aqui nós temos um teorema que ele não está provado, mas vocês vão poder usar esse resultado. Opa, acho que ficou estranho aqui. Mas esse teorema, ele diz para a gente simplesmente o seguinte, que se você está calculando o limite de uma constante k dividido por x elevado a alfa, quando x tende a mais infinito, esse limite é zero. Então, seja alfa um número real positivo, então esse alfa aqui tem que ser um número real maior do que zero, ok? Então, alfa sempre aqui maior do que zero. E se eu tenho uma constante dividido por x elevado a alfa, quando x vai para mais infinito é zero. Por exemplo, se você está calculando aqui ó, o limite de uma constante k qualquer, por exemplo, vamos colocar esse k igual a 5. 5 dividido por x elevado a alfa. Imagina que esse alfa tem que ser qualquer número apenas maior do que zero, né?
Então, x está tendendo a mais infinito, e 5 sobre x elevado a, por exemplo, ao quadrado. Então, você tem uma constante, e aqui você tem x elevado a um número positivo. Quando x vai para mais infinito, esse quociente aqui tende a zero. Ok? Por quê? Porque o denominador vai para mais infinito. Então, qualquer constante, ela dividido por um número que está tendendo a mais infinito, ou por uma expressão que está crescendo limitadamente, essa constante aqui, por maior que ela seja, ela não vai conseguir crescer, na verdade, porque constante não cresce, né? Não vai conseguir superar o crescimento do denominador, que está crescendo limitadamente. Aqui a gente colocou 5, mas poderia ter colocado 5 milhões aqui em cima, ok? Poderia ter colocado aqui, por exemplo, 5 vezes 10 elevado a 6, ou seja, 5 milhões. Não importa o tamanho dessa constante, se o denominador está tendendo a mais infinito, essa constante vai ser superada rapidamente aqui pelo denominador e, portanto, o valor da constante vai dar zero. Você imagina que você tem 5 milhões de reais, por exemplo, e você está dividindo esses 5 milhões de reais por uma quantidade de pessoas que está crescendo ilimitadamente, e pela população, digamos, da China. Rapidamente você vai perceber que o seu recurso vai tender a zero. Então, essa proporção é muito importante, pessoal. Muito importante para resolver limites, como, por exemplo, este limite aqui. Então, nosso objetivo é investigar qual é o valor do limite de 1 mais x ao quadrado, dividido por 2 menos x mais 3x ao quadrado. Então, para isso, eu vou usar aqui essa cor verde, nós vamos usar uma técnica. E a primeira técnica que nós vamos usar aqui é o seguinte: você vai observar qual é o termo de maior grau. Tem um polinômio aqui, um polinômio aqui. Então, qual é o termo de maior grau? No caso, é x ao quadrado e x ao quadrado. Então, vai ser a potência do maior grau. Então, você vai dividir tudo por x ao quadrado. Quando você dividir tudo por x ao quadrado, olha só o que é que vai acontecer. Você vai ficar com 1 dividido por x ao quadrado, aqui, ó, mais x dividido por x ao quadrado, mais x ao quadrado dividido por x ao quadrado. E no denominador também tem que ser pela mesma potência, ok? O mesmo que você dividiu no numerador, você vai dividir no denominador. Então, você vai ficar com 2 sobre x ao quadrado, menos x dividido por x ao quadrado, mais 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Deixa eu me ajeitar esses quadrados aqui, que estão meio estranhos. Está aparecendo 1. X ao quadrado, x ao quadrado. Pronto. Então, todos é ao quadrado aqui, ok? Então, fazendo essas continhas, nós vamos ficar com o limite quando x tende a mais infinito. Tanto faz mais infinito ou apenas infinito. 1 sobre x ao quadrado a gente repete. 1 sobre x ao quadrado. Mais x dividido por x ao quadrado a gente pode simplificar. Vai ficar 1 no numerador e no denominador apenas x. E aqui, simplifica, fica apenas 1. Aqui no denominador nós vamos ficar com 2 sobre x ao quadrado. 2 dividido por x ao quadrado. Menos. Deixa eu ajeitar esse menos aqui. Menos x dividido por x ao quadrado, a gente simplifica também. Vai ficar 1 dividido por x, mais esse x ao quadrado cancela com esse, vai ficar apenas 3. Pronto, quando calcularmos agora estes limites, pessoal, olha só o que é que vai acontecer. Esse aqui é uma constante dividido por x elevado a um número positivo. Então, esse limite aqui vai tender a zero. Esse limite aqui também vai tender a zero. Esse aqui é 1. Esse aqui vai tender a zero. E esse aqui também vai tender a zero. Então, observa que esses dois limites tendem a zero, esse tende a zero, e o resultado vai ficar apenas 1 sobre 3. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ficar com 0 mais 0 mais 1, dividido por 0 menos 0, mais 3. Ou seja, o valor desse limite é 1/3. 1/3.
Então, acabamos de justificar que o limite desta expressão aqui é 1/3. Ok, então esse limite aqui é 1/3. E vamos só verificar aqui no nosso canal do GeoGebra. A expressão que estávamos calculando o limite é 1 mais x ao quadrado dividido por 2 menos x mais 3x ao quadrado. Aqui é 1 mais x mais x ao quadrado. Isso tudo dividido por, deixa eu verificar de novo aqui, 2 menos x por 2 menos x mais 3x ao quadrado. Pronto. Deixa eu tirar aqui o zoom, tá grande. Então, olha só quem é o gráfico dessa expressão. É esse gráfico aqui. Quando o x tende a mais infinito, a gente viu que o valor de f de x vai tender a 1/3. Então, vamos colocar aqui a reta y igual a 1/3. Y igual a 1/3. Perceba que quando os valores de x vão aumentando, os valores de f de x, que é esse azul aqui, ó, são esses valores em azul do gráfico, vão se aproximando cada vez mais da reta y igual a 1/3. E o limite está calculado. Então, nós temos outros exemplos. Temos esse exemplo aqui. São pequenas contas. Aí aqui tem um exercício. E eu vou deixar vocês calculando esse exercício aqui, que é o limite de x menos 1 sobre 2x menos 1. Então, calcule este limite aqui. X menos 1 sobre 2x menos 1. Deixa eu copiar aqui na nossa outra folha. Exercício. Calcule o limite de x menos 1 sobre 2x menos 1. X menos 1 sobre 2x menos 1, quando x vai para mais infinito. Então, calcule e coloque a resposta no chat, pessoal, depois que vocês calcularem o valor deste limite. Enquanto isso, eu já volto, ok? Vou tomar uma água aqui e já volto. Em 5 minutinhos. Ou 3 minutinhos.
Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? E aí, deu certo? Vocês conseguiram resolver o limite? Quanto é que vocês conseguiram chegar no valor? Vamos ver aqui. Ah, estou vendo aqui que todo mundo colocou 1/2. Realmente está correto. A resposta é 1/2. Muito bem. Então, a ideia é aquela mesma ideia de você dividir tudo pela a potência do maior grau, que neste caso em particular, a potência do maior grau é o próprio 1, né? Então, você vai ficar aqui com a solução, limite x menos 1 dividido por 2x menos 1, quando x tende a mais infinito. Você vai ficar com o limite, quando x vai para mais infinito, de divide tudo por x, vai ficar x dividido por x, menos 1 dividido por x, 2x dividido por x, menos 1 dividido por x. Então, aqui é x dividido por x, né? Eu coloquei x dividido por 1. X dividido por x. E agora a gente vai simplificar. Note que é possível simplificar já diretamente este com este, e este com este, e ficaremos simplesmente com o seguinte limite. Limite, quando x vai para mais infinito, de x dividido por x é 1, que é 1, menos 1 dividido por x, que é 2x dividido por x, que dá 2, menos 1 dividido por x. E agora, calculando este limite, vamos ficar simplesmente com 1 menos 0 dividido por 2 menos 0. Ficar 1 menos 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, 1 sobre x tende a 0, dividido por 2, que é constante, menos 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, também é 0. Então, 1 menos 0 é 1, 2 menos 0 é 2, então a resposta é 1/2. Deixa eu juntar esse último 2 aqui, denominador. 1/2. Problema resolvido. E deixa eu usar aqui. Pronto. E aqui nós temos outros exemplos. Por exemplo, esse 2,33. Você vai fazer as mesmas continhas, só que você vai observar aqui é 3x à quinta é o maior, aqui é 2x à quinta. Então, você vai dividir tudo por x elevado a 5, ó, conforme você está vendo. Dividir todas as parcelas por x elevado a 5. Aí, aqui você cancela esta com esta. E vai simplificando até que você obtenha a resposta, que é 3/2. Ok? Então, se você quiser calcular essa, para quem estiver assistindo pelo o vídeo que vai ficar no YouTube, basta você dar um pause e tentar calcular este limite aqui. Limite quando x vai para mais infinito desta expressão, ok? Se x tende a menos infinito, pessoal, a resposta é análoga, da mesma forma. Então, nós temos outro exercício, também que vocês podem tentar. É o 2,21 aqui, ó. Tentem resolver esse exercício. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês resolverem esse 2,21. E aí vocês colocam a resposta no chat.
Deu certo aí, pessoal? Tem alguém tentando resolver ainda esse exercício 2.21? Então, a resposta aqui vai ficar bem simples, você vai seguir a mesma estratégia. A ideia é você entender aqui, observar aqui quem é a potência de maior expoente. Então, potência de maior expoente é x elevado a 4 aqui e x elevado a 4 aqui. Então, você vai dividir tudo por x elevado a 4, vai simplificar isso por isso, no final das contas, você vai obter a resposta menos 7 terços, ok? Então, o resultado final vai dar menos 7 terços. Ok, então, feito isso, vamos para frente aqui. Aí aqui você vai ver definição do limite quando x tende para menos infinito. Então, quando x tende para menos infinito, a definição é análoga, ok? Vocês podem pesquisar aqui, vocês vão ver que é análoga. E você tem a mesma proposição. O limite de uma constante k sobre x elevado a alfa, quando x tende a menos infinito, também é igual a zero, ok? Desde que esse alfa aqui seja um número estritamente positivo. E, com base nisso, você consegue resolver todos os outros exemplos simplesmente com a mesma técnica que a gente fez esses exemplos anteriores, ok? Então, aqui nós temos as assíntotas horizontais. E o que é a assíntota horizontal? A assíntota horizontal é exatamente a reta y igual ao valor do limite. Por exemplo, quando a gente estava aqui neste cálculo do limite, deixa eu tirar aqui o zoom, né, que estava muito grande. Então, nós temos essa função. E a assíntota horizontal é exatamente a reta, aqui, ó, y igual a 1 terço. Então, lembra que a gente calculou o limite dessa expressão, ou seja, a função aqui é 1 mais x ao quadrado, dividido por 2 menos x, mais 3x ao quadrado. Calculamos o limite dessa expressão e vimos que o limite deu 1 terço. Então, a reta y igual a 1 terço é o que a gente chama de assíntota horizontal. Por quê? Porque o gráfico vai tendo um comportamento assintótico, ou seja, ele vai se aproximando da reta y igual a 1 terço, porém nunca vai tocar nessa reta. Okay? Então, ele vai se aproximando, quanto mais o x aumenta, quanto mais o x cresce limitadamente, mais o f de x vai se aproximando desta reta. Ok? Aqui, ó. Dei um zoom aqui, você vê que tem uma distânciazinha, mas quanto mais o x aumenta, mais o gráfico vai se aproximando da reta, ok? Como vocês podem ver aqui, se a gente der um zoom, vai perceber que ainda há uma distância. Ok, essa distância vai diminuindo, né, entre o gráfico e a reta, por isso que há um comportamento assintótico. Ok, então feito isso, se eu pedir para vocês calcularem, por exemplo, a assíntota horizontal, basta você calcular o limite. Depois que calcula o limite, a assíntota é a reta y igual ao valor do limite, quando x tende para mais infinito ou quando x tende para menos infinito também. Não sei se deu para entender, pessoal. Se qualquer coisa, vocês coloquem a dúvida aí no chat. Matheus colocou, ficou o sinal negativo. Exatamente, Matheus, o sinal daquele exercício anterior ficou negativo aqui, né? Ó. Menos, cadê? Onde foi que eu respondi o próprio exercício, né? Cadê? Aqui. Aqui, né? Menos 7 terços. Menos por causa do menos 3 aqui, ó. Então, mais por menos vai ficar menos. Como aqui tem menos 3, aqui é mais 7. Então, todas as outras parcelas vão tender a zero. E aqui vai ficar mais 7 dividido por menos 3, que é menos 7 terços.
Deu para entender aí, Matheus? Ok. Vamos avançar aqui. Aqui o problema está resolvido. Vocês leiam essa parte de assíntota horizontal melhor na apostila. Interessante essa função, f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos x. Deixa eu me colocar aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Isso tudo elevado a 1 meio, que é equivalente a dizer que é raiz quadrada, menos x. Menos x é menos raiz de x. É menos x mesmo. Então, se você observar, o gráfico dessa expressão aqui, ó, é esse gráfico lilás, ok? Então, observa que ele vai se aproximando sempre da reta y igual a zero. Agora, como comprovar que, de fato, essa reta y igual a zero, eu vou colocar aqui com uma cor diferente, a cor vai ser verde. Como comprovar que esta reta aqui, ó, é a assíntota horizontal? Bem, visualmente aqui dá para perceber, né? Mas como é que a gente conseguiria comprovar? Então, é x ao quadrado mais 1 menos x. Duplicar. Vamos verificar aqui. Imagina que você está com o trabalho de calcular o limite de raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos x, quando x tende a mais infinito. Então, a questão aqui é que quando x tende a mais infinito, aqui a raiz é de infinito ao quadrado, que ainda vai para mais infinito, mais 1 vai para mais infinito, raiz quadrada de algo que está crescendo limitadamente ainda vai crescer. Então, aqui você tem uma indeterminação do tipo mais infinito menos infinito. Então, mais infinito menos infinito é uma indeterminação. E como calcular? Então, para isso, a gente vai usar uma técnica. E a técnica é simplesmente multiplicar e dividir pelo conjugado aqui. Então, eu multiplico e divido por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Aí aqui, como está menos x, eu vou colocar mais x. E para não mudar, eu vou dividir pela mesma expressão. Então, aqui vai ficar dividido por x ao quadrado mais 1 mais x. Pronto, feito isso, agora nós vamos ficar com o limite quando x tende a mais infinito de esse vezes esse é o produto da soma pela diferença. Então, você vai ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que o quadrado do primeiro é a raiz de x ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é apenas... Eu vou repetir, ok? Vai ficar raiz de x ao quadrado mais 1 menos isso tudo ao quadrado, né? Tá horrível aqui minha letra, pessoal. Deixa eu tentar melhorar. Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Isso tudo dividido por essa expressão aqui, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 mais x. Pronto, feito isso, agora eu vou levar ao quadrado esse e esse. Como aqui dentro é positivo, que é o número ao quadrado mais 1 é sempre positivo, então a gente vai poder cancelar a raiz com esse 2 e ficaremos simplesmente com o limite de x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado.
tudo dividido por essa expressão, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 mais x, quando o x tende a mais infinito. Pronto. Agora, note que aqui a gente vai poder cancelar essa parcela com esta, ou seja, x ao quadrado cancela com menos x ao quadrado, e vamos ficar simplesmente com o limite de 1 dividido por essa soma aqui. Ou seja, é o limite da constante 1 dividido por raiz de x ao quadrado mais 1, raiz de x ao quadrado mais 1, e x. Isso tudo quando x tende a mais infinito. Agora, observe que o numerador é uma constante. O numerador é uma constante e o denominador é raiz de x ao quadrado mais 1. Quando x vai para mais infinito, essa parcela vai para mais infinito. X também está indo para mais infinito, então é infinito mais infinito, que ainda é mais infinito. Ou seja, todo esse denominador aqui está crescendo ilimitadamente. Então, você tem uma constante dividido por algo que está crescendo ilimitadamente e, portanto, como o denominador está indo para mais infinito, um número dividido por mais infinito vai ser zero, ok? Entenda o que eu estou falando, pessoal. Não é que eu estou dividindo 1 por mais infinito. É que o denominador aqui está crescendo limitadamente e, portanto, qualquer número fixo no numerador, ele não dá para comparar com o denominador que está crescendo ilimitadamente, ok? Então, esse aqui, ele suplanta o 1 rapidamente. Então, 1 dividido por algo que cresce limitadamente vai dar zero. Ok. No limite, não é? Então, está comprovado que esse limite aqui é zero. E é o que a gente acabou de verificar aqui. Agora, é interessante que quando x tende a menos infinito, esse limite iria para mais infinito, né? Aí eu deixo para vocês comprovarem quando x vai para menos infinito. Alguma pergunta, pessoal, no chat em relação a essa? Sem dúvidas, sem perguntas. Vamos avançando aqui na nossa apostila. Bem, agora chegaríamos aqui à seção 2.7, que fala de limites infinitos, ok? E assíntotas verticais. Aqui é quando você calcula o limite e ele vai dar mais infinito ou menos infinito. Vou deixar para vocês darem uma pesquisada nesse limite. E na próxima aula a gente vai fazer o caso dos limites infinitos, ok? Fizemos limites no infinito, na próxima faremos limites infinitos. E vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje.